Olá pessoal, de volta por aqui com mais um vídeo. Hoje eu gostaria de responder algumas pessoas que estão sempre perguntando como nós nos reunimos, já que o tempo todo a gente está aqui falando que participamos de um movimento cristão que não tem nada a ver com o sistema religioso, ou seja, somos parte daquele grupo de pessoas que estão saindo do sistema religioso, não para ficar sem congregar ou para ser desigrejado, nada disso, mas para viver exatamente a Igreja de Cristo, que não tem a ver com templos luxuosos, não tem a ver com um apóstolo ficando rico em nome de Deus, não tem a ver com gente explorando em nome da fé, não tem a ver com essa loucura que nós encontramos hoje, principalmente no mundo chamado neopentecostal, onde você encontra pessoas escravizando as outras em nome de poder, construindo hierarquias absurdas, tudo para tentar tirar o máximo das pessoas. É claro que ainda existem pessoas bacanas, pessoas do Evangelho que participam do sistema religioso, mas existe um número muito grande de outras que estão saindo porque não querem mais compactuar com isso. E aí geralmente elas perguntam, como vocês então vivem, como vocês congregam, como vocês se reúnem, como vocês são? E é isso que eu quero tentar responder usando o livro de Atos dos Apóstolos para passar para você e para balizar a nossa conversa aqui nesse vídeo. O livro de Atos dos Apóstolos, eu quero ler o capítulo 2 e o versículo 42, você pode acompanhar comigo, mas antes de ler eu preciso comentar que esse é um livro, o Atos dos Apóstolos, escrito por um médico chamado Lucas. E o Lucas, ele faz uma espécie de diário, ele está andando com os apóstolos, principalmente com Paulo, e isso você encontra aí a partir do capítulo 13, por aí, você vai perceber que ele está narrando os acontecimentos, mostrando como é que os apóstolos viviam e traçando uma imagem, de um perfil de como era a igreja primitiva, dos primeiros discípulos que se reuniam. E a primeira coisa que a gente percebe é que não existiam placas, eles se reuniam ao nome do Senhor. Os discípulos, eles se reuniam simplesmente ao nome do Senhor, porque a isso compete a verdadeira Igreja de Cristo. Então, o livro Atos dos Apóstolos é uma espécie de diário dos apóstolos. E os apóstolos, aqui inclusive é bom que a gente já entenda isso, eles são enviados, são pessoas, trabalhadores enviados para passar adiante uma mensagem. Não tem nada a ver com o que você provavelmente entende hoje por apóstolo, que é aquele sujeito lá rico, se sentindo poderoso, fazendo loucuras, falando que é cobertura espiritual de todo mundo, ele é uma espécie de rei. Hoje eles estão até se ungindo, né, como pai-apóstolos e tudo mais, e querendo ser os grandes. Não, na época de Jesus essa palhaçada ela não acontecia. Os apóstolos eram homens enviados que tinham uma mensagem, trabalhadores que levavam um recado, a saber, a boa nova de Cristo. É por isso que aqui nós temos os Atos dos Apóstolos, e para você que quer viver a igreja fora do sistema religioso, para você que quer procurar um grupo de irmãos para se reunir na informalidade, sem o peso das hierarquias religiosas, sem essa loucura que acontece, é bom que você leia o livro de Atos exatamente para você entender como a igreja se reunia. Claro que aqui nós não encontramos regras, é um livro histórico, ele vem nos passando as ideias de como as coisas funcionavam, mas serve para a gente ter uma base, né, de como nós também devemos nos dias de hoje nos comportar enquanto Igreja de Cristo. Não tem nada a ver com luxo, não tem nada a ver com gente procurando dinheiro, não tem nada a ver com gente profetizando mentiras em nome de Deus e prosperidades financeiras e coisas absurdas e atraindo as pessoas com o slogan dos milagres. Não, tem a ver com as pessoas que querem o evangelho genuíno, puro, aquele evangelho que é capaz de transformar completamente a sua vida e em muitos momentos fazendo com que isso arranque de você até aquilo que te traz lágrimas, mas que é necessário para que o seu caráter seja construído em Cristo. Então diz assim, capítulo 2 e versículo 42 do livro de Atos: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E cada um, em cada alma, havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui nós encontramos alguns elementos que são importantes para a gente entender qual era o espírito, qual era o quadro que era pintado na igreja primitiva. Primeira coisa que a gente encontra aqui, desses elementos que eu quero tratar com você, é o seguinte: no versículo 42 vai falar da primeira característica dessa igreja. Eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Algo que não podia faltar na igreja era ensinamento da palavra dos apóstolos, ensinamento do evangelho, daquilo que eles receberam, a boa nova que eles receberam do próprio Cristo. Em uma comunidade de fé, aqueles que querem viver organicamente, precisam entender que é necessário que tenha ensinamento da palavra. Ensinamento não com versículos isolados, pegando uma coisa e citando aqui e acolá, mas ensinamento mesmo, pegar o Evangelho e ler o Evangelho, ensinar sobre aquilo, passar a mensagem e procurar fazer isso de uma maneira totalmente descontaminada das visões, dos ensinamentos que a gente teve no processo religioso e principalmente tendo Jesus como a nossa chave de interpretação, ou seja, lendo tudo e perguntando sempre como Jesus se comportava, como ele faria diante dessa situação. Primeira coisa, ensinamento não pode faltar. Agora, ensinamento do Evangelho, porque o que a gente vê acontecendo hoje aí, pessoas ensinando técnicas de hipnose para tentar fazer as outras caírem na igreja, gente ensinando técnicas de como fazer uma espécie de Herbalife para conseguir o maior número de pessoas possível engajadas em uma igreja. Gente ensinando como que você vai ter motivação. Você encontra uma série de coisas. Pessoas ensinando essas nomenclaturas, inventando moda, inventando uma série de conversinhas, de gincana, não sei do que. Não, a gente precisa do Evangelho. Apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele chegou a dizer que se qualquer outra pessoa, até mesmo um anjo do Senhor, anunciar um evangelho que não seja o evangelho anunciado pelos apóstolos, o evangelho de Cristo, que seja anátema, amaldiçoado. Ele diz, pode ser quem for o sujeito, pode ser gente boa, bacana, legal, mas se estiver ensinando o evangelho que não tem a ver com o evangelho de Cristo, que seja anátema. Então, para a gente sair dessa bagunça que se tornou a religião, nós precisamos olhar para o evangelho de Cristo. Tem que ter ensinamento. As pessoas precisam ir construindo uma mentalidade sadia diante daquilo que é puro, para não viver sendo levadas por qualquer vento de doutrina. E esse elemento tinha na igreja primitiva, ensinamento dos apóstolos. Se você está começando aí um grupo, se você frequenta um grupo com pessoas, você precisa analisar se esse grupo tem ensinamento do Evangelho, né? Porque é isso que faz com que nos tornemos sadios e limpos, porque nós somos limpos pela palavra. Um outro elemento que nós encontramos é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos e na comunhão. Não pode faltar jamais em qualquer ajuntamento a comunhão mesmo, em pequenos grupos, nas casas, nas famílias, na vida. O ajuntamento ele serve para isso, para que a gente possa estar ajudando um ao outro, para que a gente possa estar tendo comunhão com o nosso irmão. A gente só consegue, de fato, mostrar que somos discípulos de Jesus se soubermos amar o outro, se soubermos manter essa comunhão, essa intimidade. Isso faz muito bem para o coração. As diferenças que nós encontramos, inclusive, e a gente precisa aprender a respeitar, a conviver com o diferente, tudo isso é o que se constrói na comunhão, faz muito bem. Então vocês percebam que nós temos o ensinamento do Evangelho, ele não pode também ser sozinho, ele tem que ser acompanhado de comunhão. E nós temos a comunhão, que também não pode ser sozinha, porque senão vira clubinho. Se a igreja só tem comunhão, só amizade, gente boa, sair para comer pizza, é muito legal. Mas se for apenas isso, também perde o foco. Também perde o foco porque vira um clubinho de amigos. E aí, para atrair gente para comunhão é a coisa mais fácil que tem. Difícil é atrair para esse conjunto. Ensinamento, comunhão, partir do pão. Só para comunhão é fácil. Daí você faz uma festa lá, traz um cantor de fora, o negócio lota. Então tem que ter também o ensinamento e a comunhão. E por fim, o partir do pão. E o partir do pão muito mais do que apenas partir o pão em uma ceia, mas o compartilhar.
né, você aprender a desenvolver sinais de generosidade, de misericórdia, observando dentro do grupo quais são as pessoas que precisam da partilha, que precisam do seu cuidado, que precisam que você divida com ele, com ela, ou seja, identificando aqueles que precisam da sua parte do pão. Então, esses elementos unidos é o que fazem a diferença. E aí, por fim, ele diz, e eles perseveravam também nas orações. Uma reunião, um ajuntamento de servos, de discípulos, precisam ter essas características. Não pode ser apenas uma dessas características. Essas coisas, elas têm que estar andando juntas. O ensinamento do Evangelho, ensinamento genuíno, a comunhão entre aquele grupo, seja com 2 ou 3 ou com 1000, mas a comunhão, o partir do pão, observando quem está passando por necessidade, por problema, ajudando, partindo dia após dia, ceando juntos. As orações, é necessário que tenha com frequência períodos de oração, de meditação. E a Bíblia diz aqui no versículo 43 que o resultado disso, nessa igreja primitiva, o resultado desses elementos juntos, entrelaçados na construção de um corpo sólido, é que em cada alma havia temor. Não tem como ser diferente. Quando a gente desenvolve esses elementos, quando nós participamos de um grupo sadio assim, é claro que existe temor. E aqui eu não estou dizendo sadio no sentido de que todo mundo é gente boa, que ninguém tem problema. Não. Você vai ler o Novo Testamento, você vai encontrar as igrejas com pessoas problemáticas. Isso aí, a igreja é para isso mesmo. Né? Para aqueles que admitiram que são tão pecadores que precisam de um Salvador. Agora, quando essas coisas estão andando de braços dados, a consequência é que passa a existir temor e maravilhas e sinais que vão acontecendo, mudança de vida, transformação de caráter, pessoas curadas, emocionalmente saradas. É isso que vai sendo o resultado dessa união. Aqui na igreja primitiva, no versículo 44, diz que todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum e alguns deles vendiam até as suas propriedades e repartiam segundo cada um tinha necessidade. Olha, eles não eram egoístas. Se o irmãozinho não tinha nada e o outro tinha muito, ele vendia e ajudava. O temor, a intensidade do Evangelho era tão grande que eles não estavam presos a bens materiais. E nós, como igreja, precisamos caminhar para isso, caminhar para esse Evangelho que nos faz sermos totalmente independentes de bens materiais para ser feliz. Ou seja, tudo que a gente tem não é para a gente, é para servir o próximo. Se Deus me deu um carro, que seja para servir o meu próximo. Ele me deu dinheiro, que seja para repartir, para matar a fome de que não tem. Essa é de quem está com fome e não tem recursos para se alimentar, de quem está passando por necessidade. Esse tem que ser o espírito, o propósito da igreja. Vocês estão percebendo a diferença? Eles levavam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos, não para os apóstolos ficarem para eles. Não é nada disso como acontece hoje, não. É para que os apóstolos pudessem repartir com aqueles necessitados que não tinham nada. Então, para você que está começando a participar de grupos, igrejas simples, orgânicas, informais, clandestinas, pessoas que não têm uma cara, não têm uma placa, mas que se reúnem fora do arraial religioso, você tem que perceber que o bom é que existam todas esses elementos juntos para que se construa uma comunidade saudável, tá bom? Se você está saiu do sistema religioso, e está se sentindo totalmente vazio e tudo, não fique sozinho. Procure pessoas que se identificam com o Evangelho de Cristo, pessoas que não querem ser donas umas das outras, onde não tem hierarquia, sacerdote, cara mandando no outro, tem nada disso. Tem pessoas simples que fazem com que se reúnem e permitam com que o soprar, o mover do Espírito aconteça nos corações, sem cara, sem manipulação, sem nada disso, apenas indo e vivendo a boa nova do Senhor. Um abraço para você. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal Curtas da Graça. Eu estou criando uma playlist exatamente com vários vídeos sobre a questão de sair do sistema religioso. Então você vai acompanhando. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.